Os dois assuntos do momento nas agências digitais. Primeiro, Zuckerberg declarou que as agências vão acabar, as agências de tráfego pago vão acabar. Segundo, todas as agências estão querendo e começando a migrar para virarem agências de inteligência artificial. De certa forma, eu concordo com essas duas afirmações, tá? Eu sou CEO de uma empresa de software, uma empresa que vale algumas centenas de milhões, mas o meu background lá, uma das primeiras coisas que eu fui muito forte é em tráfego pago. Há exatos 23 anos atrás, eu abri uma agência de marketing digital e desde lá eu conheço muito sobre tráfego pago, faço tráfego pago da minha própria empresa até hoje, só que óbvio, a gente administra alguns milhões de reais em tráfego, então é por isso que eu ainda quero me envolver no detalhe, porque obviamente é muito dinheiro, é muito resultado, mas a gente não faz isso para terceiros. Eu não trabalho em nada para terceiros, eu trabalho tudo exclusivamente para minha própria empresa. E por entender muito de tráfego pago, eu vejo claramente que toda aquela otimização que a gente fazia para as campanhas de tráfego pago, selecionando as audiências, escolhendo as palavras e todos esses detalhes, tudo bem que em algumas campanhas ainda faz um pouco de sentido, mas a verdade é que cada vez menos faz sentido. Hoje, boa parte das nossas campanhas de tráfego pago, elas já não foram mais otimizadas no detalhe por mim ou por alguém do meu time. Elas já são, na verdade, otimizadas por inteligência artificial, da própria Meta e do próprio Google. Você certamente sabe disso. A Meta e o Google têm quase que enfiado goela abaixo essas novas campanhas, né, que são todas automatizadas e tudo com inteligência artificial. E tá lá o Zuckerberg lá dizendo que ele vai terminar com as agências de publicidade, até se não me engano ele se referiu assim. Você já deve ter visto esse vídeo, não vou ser repetitivo. E o fato é que no momento que a gente olha um GPT, um Midjourney e todas as ferramentas de IA criando anúncios muito bons e as campanhas de tráfego pago dentro da Meta do Google, as que são automatizadas, gerando resultados muito bons, olha, sendo bem sincero, sou um idiota para achar que eles não serão melhores do que nós mesmos administrando campanhas. E sim, eles serão melhores. Eles serão melhores. Ainda não são, em alguns casos são, mas no geral ainda não são. Mas em 2, 3 anos, é fato que a Meta e o Google vão criar campanhas, anúncios, provavelmente melhores do que 95% dos anúncios e campanhas que nós humanos criaríamos. E fugir disso é tipo taxista achando que o Uber não vai dar certo, sabe? As agências que estão achando que tráfego pago não vai mudar drasticamente é os taxistas do passado. Essa é a minha opinião e me desculpe, mas tenho, sei lá, 99% de certeza que é isso que vai acontecer. Ah, mas Flávio, vão acabar as agências? Não, elas vão mudar. Tá? Elas vão mudar, mas elas vão mudar meio drasticamente, tá? Porque o ponto que ainda vai caber às agências está mais ligado à genialidade. A genialidade da estratégia como um todo, da tática como um todo, de o que aquele cliente daquele setor precisa. Então, não que as ferramentas lá não vão fazer isso também de forma automática, tá? Porque hoje, se tu perguntar pro chat GPT lá, ele já vai te dizer, obviamente, qual é o melhor tipo de campanha e assim por diante. Mas ainda assim, acredito que algum nível o ser humano de genialidade na estratégica, ele será mais eficiente do que a IA. Mas vamos para o segundo ponto, que talvez é o ponto que eu mais domino até e que eu mais estou empenhado hoje em dia, que são os agentes de IA. E eu tenho visto boa parte das agências se tornando agências de inteligência artificial. Afinal, como eu comentei no início ali, a IA vai fazer boa parte do nosso trabalho, né? E no momento que eu começo a criar agentes de IA para fazer boa parte desse trabalho, a gente está criando
uma série de funcionários novos para a empresa, só que esses funcionários foram treinados e vão estar lá trabalhando de uma forma mais eficiente do que os humanos, né? Isso são os agentes de IA. E isso é um papel que, na minha opinião, toda agência deveria ter e é um serviço que toda agência deveria ter. O serviço de treinar e integrar esses agentes de IA nas empresas. Boa parte dos nossos clientes já migraram para isso, afinal nós somos uma plataforma que faz justamente isso, né? A gente constrói, treina esses agentes de IA para estar lá 24 horas por dia no WhatsApp das empresas. Então é isso que a gente faz, já tem hoje alguns milhares de agentes de IA criados, e boa parte desses agentes foram criados e treinados por agências de marketing digital, talvez parecida com a tua aí. E aonde que essas agências têm ganho um dinheiro bacana em cima disso? Implementando isso, né? Afinal, uma empresa lá do setor de educação, do setor de saúde, não é esse o core business dela. Ela entende muito de saúde, ela entende muito de educação, ela não entende tanto de criar agente de IA, inteligência artificial. Mas nós aqui entendemos. Você entende disso, você sabe fazer isso. E usando uma plataforma como a nossa, fica muito mais fácil. Isso já era uma demanda, as agências já faziam isso. Algumas tentam fazer isso mais na mão, usando ferramentas como N8N e fazendo tudo na mão. Em alguns casos é legal, tá? Em alguns casos o ideal realmente é usar uma plataforma desse tipo. Mas já te adianto que, assim, para casos principalmente focados em vendas, focados em atendimento do cliente e o WhatsApp, provavelmente o melhor caso é usar uma plataforma como a nossa, porque a gente já faz isso de forma tudo integrada, consegue colocar teu time de vendas dentro da mesma plataforma, automatizar, chatbot, agente de IA, tudo isso integrado com a API oficial, afinal nós somos uma das maiores parceiras da Meta no Brasil, mas também é possível usar via QR Code, porque em alguns casos algumas empresas preferem assim, e tudo isso dentro de uma única plataforma. A gente acabou de criar um programa de parceiros novo para as agências de marketing digital, um programa bastante agressivo, tá? Bastante agressivo, porque a gente entende que as agências serão um dos grandes catalisadores de entrega e treinamento desses agentes de IA para as empresas. Então, esse programa é um programa bem agressivo com o intuito de gerar uma renda bacana para as agências que quiserem usar a nossa plataforma para construir esses agentes de IA para os seus clientes. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, um linkzinho para você conhecer esse programa. O mínimo que eu recomendo é que você clique ali, conheça o programa, entenda e compare com as opções que você já faz hoje. Porque a gente construiu realmente um programa bastante agressivo para gerar uma renda bem grande para as agências. Clica lá, conversa com o time, que eu acho que, pelo menos em alguns casos de alguns clientes teus, eu acho que vai fazer sentido. E para encerrar o vídeo, se tua empresa ainda não presta esse tipo de serviço, bom, daí eu acho que é mais do que hora de tu começar a prestar esse serviço de automação de WhatsApp, de chatbot, de agentes de IA, criar um SDR IA para o teu cliente. Afinal, isso dá uma grana boa. Tem muitos clientes nossos aqui, agências, que eu vejo cobrando 10 mil, vejo cobrando 5 mil, vejo cobrando 20 mil para implementar uma coisa desse tipo. Afinal, o cliente lá do outro lado, ele percebe muito valor, entende? Porque para ele isso gera muito dinheiro. Porra, criou um time de vendas IA. Olha quanto vale isso. Afinal, um time de vendas custa uma fortuna. Só um funcionário de vendas já vai custar vários mil por mês. Então, vamos dizer que custa 50 mil num ano. Poxa, se tu cobrou apenas 10 mil, digamos assim, para aumentar esse time de vendas, vale muito para ele. E ele não sabe fazer, ou ele não quer fazer, né? Que nem todo mundo que sabe cortar sua grama quer cortar sua grama, né? Então, eu pago para cortar minha grama. Então, a ideia é que, obviamente, uma empresa de saúde, uma empresa de educação, como esses exemplos que eu dei, também vai preferir um especialista, um profissional, para fazer isso como a tua agência. Então, altamente te recomendo a focar nisso e, aos poucos, vai diminuindo o foco em tráfego pago, porque, querendo ou não, o tráfego pago vai cada vez migrando mais para dentro da Meta, mais para dentro do Google, e o valor percebido pelo cliente vai começar a diminuir.
Não acho que vai acabar, não acho que todos os clientes vão querer cortar a sua grama no caso do tráfego pago, mas o valor percebido ele vai ir diminuindo. Ele vai ir diminuindo e talvez você vai estar cada vez mais entrando no oceano vermelho. E o oceano azul, do momento, sem dúvida nenhuma, são os agentes de IA. Então, acho que essa é a tua oportunidade aí.